Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto. Essa semana, aqui em Israel, nós vamos ler a Parashá de Be'alotcha. E aí você deve estar se perguntando, você que mora fora de Israel, mas como assim? No meu calendário está escrito que eu vou ler Parashat Nassó, a segunda Parashá do livro de Bamidbar. Então eu vou explicar de uma forma muito rápida. Semana passada, que foi a festa de Shavuot, aqui em Israel, nós comemoramos Shavuot na sexta-feira, ou seja, quinta noite e sexta, e o Shabat já não era mais Shavuot, porque em Israel se comemora um dia apenas de Yom Tov. Então nós lemos aqui em Israel a Parashat Nassó. Para quem estava fora de Israel, e Shavuot, no caso os Yamim Tovim, eles são comemorados em 2 dias. Então nesse caso, o Shabat da semana passada não foi lida a Parashá da semana. Foi lida o quê? Foi lida a parte específica de Shavuot também. Então, como foram 2 dias, então a Parashat Nassó, ela vai ser lida essa semana fora de Israel, ok? E a Parashat Be'alotcha vai ser lida essa semana aqui em Israel. De qualquer forma, nós iremos seguir o que está na terra de Israel, ok? Mas isso não quer dizer que você não possa escutar a nossa mensagem, que você não possa se preparar já para a semana que vem. E se você quiser algo relacionado a Parashat de Nassó ou Shavuot, é só olhar nos nossos vídeos, que nós temos, tanto do ano passado quanto desse ano, mensagens muito importantes para a nossa vida, como sempre. Mas como a gente fala que a Torá, por mais que ela é dividida em parashiot, mas ela é sempre atual, ela é sempre importante, e ela sempre toca a cada um de nós. Então, aonde quer que a gente coloque o dedo, a gente vai encontrar algo muito, mas muito importante. E é óbvio que a gente vai dedicar essa aula para a pronta recuperação de Mordechai Baruch ben Lea, de Mordechai ben Yehudit, também Betor Shear Cholei Israel, que Baruch Hashem tem melhorado e que a gente espera que muito em breve eles possam realmente sair, possam realmente estar de volta aos seus familiares, ao seu dia a dia e aos seus afazeres. E Betor Shear Cholei Israel, dentre todos os enfermos do povo de Israel e do mundo inteiro também, que a gente consiga buscar a cura e a perfeição para a gente poder sair dessa situação. Bom, vamos lá. A gente recebeu a Torá. A gente ganhou o maior presente que uma pessoa ela podia dar. Que quando Deus deu a Torá para a gente, esse é o maior presente que a gente poderia receber. Um presente que ele transforma as pessoas, como nós já falamos muitas vezes, a gente não vai falar disso. Eu quero agora me ater a 3 pontos muito importantes que a gente encontra na nossa Parashá. Esses 3 pontos, eles vão dar para a gente uma ideia de algo muito, muito, muito importante que a Kadosh Baruch Hu está falando para cada um de nós nos dias de hoje. Nós não vamos apenas contar o que aconteceu na época do deserto. Nós vamos também aprender lições fenomenais para os dias de hoje, para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então vamos lá, olhem só. Quando começa a Parashá de Be'alotcha, o primeiro assunto que a Parashá lá traz é o assunto da menorá. É verdade que a menorá e todos os utensílios do Mishkan, do tabernáculo, eles já foram descritos lá em Sefer Shmot, mas aqui ela volta falando sobre a menorá, porque o Rashi explica que Aharon HaKohen, ele ficou um pouco triste. Por que ele ficou triste? Arei, na semana passada, na Parashat Nassó, e para você que está fora, nessa semana você vai ler isso, a gente vê que os Nessiim, que os príncipes, trouxeram korbanot, trouxeram oferendas para a inauguração do Mishkan. Eram dias de alegria, dias sagrados, dias muito, muito elevados. Então, por que Arão está triste? Então, o Rashi explica que Arão, ele fala, uau, ele não está triste que está tendo a inauguração do Mishkan, mas ele falou, os Nessim trouxeram tantas coisas e eu não pude fazer nada nesse momento.
Ele se sente mal de não poder fazer alguma coisa e a Kadosh Baruch Hu fala para ele: calma, Aaron. Calma, porque você vai ser o responsável diariamente de ir até o Kodesh, de ir até o lugar sagrado do tabernáculo e acender a menorá. E acender aquele candelabro de 7 braços. Não é a Hanukkah, que a gente acende em Hanukkah de 9, é a menorá. Uma menorá que ela tinha que ser feita de ouro e etc. Então aqui a gente vê que Aharon ele não está triste pelo que ele não fez. Ele está triste pelo que ele queria fazer. E Hashem, de alguma maneira, traz um tipo de... Ele passa a mão na cabeça dele, no bom sentido, e fala: calma, você também vai fazer algo muito grandioso e muito importante. Então agora, se a gente nas parashiot de Bamidbar e Nassó, que são as 2 primeiras parashiot do Sefer Bamidbar, a gente falou sobre contagem, falamos sobre a divisão do acampamento, falamos sobre as oferendas que cada um trouxe, falamos sobre a organização do povo, ou seja, muita parte teórica. Agora chega o momento da gente sair para a nossa viagem. Agora chega o momento que a gente já está dividido, que a gente já sabe qual é a função de cada um. Os Leviim, os levitas, também receberam as suas atribuições. Mishpachat Keat, Gershon e Merari receberam também as suas atribuições, o que cada um deveria fazer. Então agora está na hora da gente partir, então vamos! E o mais impressionante de tudo é que nesse momento que a gente sai em direção a Eretz Israel, que no final demorou 40 anos, mas não era para acontecer dessa forma, no momento que a gente sai, nesse momento, pessoal, a gente não tem inimigos fora de Am Israel. A gente não tem Amalek tentando derrubar a gente. A gente não tem o Hamas tentando derrubar a gente. Muito menos o Hezbollah tentando derrubar a gente naquele momento. Absolutamente ninguém. O caminho está aberto até a chegada na terra de Israel. Só que eu quero falar para vocês que, infelizmente, por mais que não haviam oivim hitzonim, inimigos externos ao povo, mas ainda existiam oivim pnimim. Ainda existiam inimigos, como a gente fala, inimigos internos. E agora a grande pergunta que eu falo para vocês é: quem são esses inimigos? Quem são essas pessoas que podem fazer mal ainda a Am Israel nesse momento tão grandioso, nesse momento histórico? A resposta é nós mesmos. Próprio Am Israel podia, e a gente vai ver que no final das contas, muitas vezes ele foi o seu próprio inimigo nessa jornada. Então, às vezes, a gente, quando está tudo bem do lado de fora, a gente encontra muitas vezes um problema do lado de dentro. E eu quero mostrar para vocês como isso aconteceu. A gente vai se focar em 3 pontos principais, ok? De novo, a Parashá não é só coisas negativas. Ela fala, obviamente, como nós dissemos, da Menorá, fala de Pesach Sheni, sobre a segunda oportunidade de trazer uma oferenda de Pesach para as pessoas que estavam impuras ou estavam num caminho longe, fala sobre as Hatzotzrot, sobre as trombetas que deveriam ser tocadas, fala de coisas boas. Mas eu quero agora mostrar para vocês que muitas vezes o que impede o nosso crescimento não são apenas as coisas que vêm de fora, mas sim os nossos argumentos que, infelizmente, acabam sendo muitas vezes tendenciosos para o que a gente quer fazer. Vamos comigo? Olha só. O primeiro ponto, lá quando a gente está ainda estudando, a gente está na 6ª parte da Parashá, já passou muita coisa, e aí o povo judeu sai, começou a andar, começou a caminhar, e aí vem algo muito interessante. Está escrito: Vayehi ha'am kimitonenim. O povo agora começou a ser como a gente fala de mitonenim. A gente já vai explicar o que é isso. Ra beoznei Hashem. Mal aos ouvidos de Deus. Vaishma Hashem vaicharapó. Deus, ele escutou essas reclamações do povo e ficou enervado. Vativar bam esh Hashem, e Deus, ele mandou um fogo.
Vatochal biketzea machane. E esse fogo consumiu no ktse da machane, no extremo, no canto da machane. Quando acontece isso, o que o povo faz? O povo faz o que acontecia em Mitzrayim. O povo faz o que o Paró fez em Mitzrayim. Vaitzak ha'am el Moshe. O povo clama para Moshe, grita para Moshe. E o que Moshe faz? Nosso tzadik, Moshe Rabbeinu, vaitpalel Moshe el Hashem. Moshe reza para Hashem, vatishka aesh. E o fogo fica tranquilo, o fogo se apaga, o fogo se acalma e tudo aquilo vai embora. Vaikra shema makomau taverá. E a gente chama o nome desse lugar de Taverá, que ba'ará ba meshashem, porque como se explodiu o fogo de Deus. A gente aqui em Israel está acostumado a ouvir essa palavra Taverá, infelizmente, para coisas negativas também. A gente fala muitas vezes que muitas vezes acontece de quando a tzavá, quando o exército de Israel vai entrar, e muitas cidades árabes e muitas aldeias árabes, eles são atacados por Bakbuk Taverá. Bakbuk Taverá são a gente chama em português do coquetel Molotov. São aquelas garrafas que elas estão cheias de produto químico que quando joga aquilo explode. Há um pouco tempo atrás a gente ouviu que a gente falou de balão Taverá, que era aqueles balões que lá da faixa de Gaza o Hamas ele soltava e ele caía num determinado lugar dentro do território de Israel e explodia. Ou seja, Taverá tem a ver com explosão. Mas o que aconteceu aqui? A Torá não me conta o que aconteceu. A Torá simplesmente me fala que o povo eles estavam como o quê? O povo estavam como mitonenim. Então, o que aconteceu para eles reclamarem? E isso ter sido ruim aos ouvidos de Deus, e Deus ter ficado nervoso com eles? O que aconteceu? Pessoal, eu quero que vocês entendam que quando está escrito aqui mitonenim, o Rashi logo explica para a gente, fala en mitonenim ela lashon alilá. Quando fala de mitonenim, ele está falando de coisas alilá, de coisas que não têm importância. Mevakshimai alilá. Aer lifrosh acharei amakom. Como a gente pode se separar de Deus? Eles estão falando de coisas muito negativas aqui. E a grande pergunta é por quê? O que aconteceu para eles falarem dessa forma? Quando, por exemplo, lá na Parashá de Beshalach, a gente viu que o povo judeu, ele andou 3 dias e não achou água, ele reclamou, a gente fala, uau, tudo bem, eles não acreditaram em Deus. Mas tem algum motivo para reclamar, não é verdade? Não tem água. Não tem água, não tenho o que beber. Eu me preocupo, mas aqui, qual é o motivo, Amisrael, de você ter reclamado? Por quê? O que aconteceu para você trazer uma reclamação tão ruim, ao ponto que Deus vai mandar um fogo que vai atingir o extremo, o canto do acampamento? E essa ideia, o nome desse lugar é Taverá, é uma explosão. Então a gente tem que entender, pessoal, que na verdade o grande motivo, por incrível que pareça, para tudo isso que aconteceu é que não houve um motivo. Não houve nenhum motivo lógico, nenhum motivo verdadeiro para essa reclamação, para essa linguagem que o povo judeu usou. Então o que aconteceu? Não aconteceu nada. Eles meio que estavam sem o que fazer e falaram, vamos reclamar. Eu não tenho motivo, eu vou reclamar. Vou fazer o quê? Vou falar bem, vou agradecer a Deus, várias. Mas a grande ideia aqui é a gente entender que quem fez isso, é claro que não foi o povo todo. Quem fez isso eram as pessoas que estavam Bektsea Machané. O fogo, aonde ele atingiu? Ele atingiu o extremo do acampamento. Por quê? Porque justo essa é a ideia. A ideia aqui é que quem fez isso eram as pessoas que estavam lá no canto do acampamento. Eram as pessoas que não estavam preocupadas com a Shekhinah, com a presença de Deus no tabernáculo, que ficava no meio do acampamento. Eles não queriam nada. E o que Moshe faz? Ele reza, como nós falamos por eles, mas eles não estão felizes. Eles não querem aquilo. Eles querem mais. Eles querem mais.
Eles têm 100, eles querem 200. Eles têm 200, eles querem 400. E assim vai sucessivamente. O Rav Shimshon Raphael Hirsch, ele trouxe uma ideia muito interessante que a gente obviamente tem que aprender para a nossa vida. Ele fala o seguinte, pessoal, o que aconteceu então? Por que o povo faz uma reclamação que não tem motivo? Não tem sibá, não tem razão, não tem lógica. Fala o Rav Shimshon Raphael Hirsch. העם היה עדיין רחוק משלמות רוחנית ומוסרית. O povo estava ainda muito longe de uma plenitude espiritual e ética. Anan Hashem aleihem, a nuvem de Deus estava sobre eles. Aron Brit Hashem lifneihem, a arca da aliança andava, caminhava diante deles. Porém, ou seja, eles tinham tudo. Estava tudo maravilhoso. Em lo irguishu. Olha só a palavra do Rav Hirsch. Eles não sentiram shezachu bechaim ne'alim yoter. Eles não sentiram que eles que eles tiveram o mérito de uma vida mais elevada. No primeiro dia que eu tenho as nuvens, no primeiro dia que eu vejo a Shekhinah, a presença de Deus, no primeiro dia que o Aron está caminhando diante de mim, uau! Mas depois, já vira tudo rotina, já vira tudo normal, já vira tudo banal, se assim a gente pode falar. Fala o Rav Hirsch, você está com a nuvem sobre você, você está com milagres e milagres e milagres com você. Só que eles não sentiram que a vida deles agora é uma vida muito mais elevada. Que a vida deles agora é outra vida. Não é Mitzrayim. Não é a saída do Egito, o medo dos egípcios, tudo aquilo. É uma outra vida. Outra vida. Por quê? Porque essa vida, fala o Rav Hirsch, Meleei Osher Vesova Vesmachot. Cheia de fartura, cheia de riqueza e smachot, com muitas e muitas alegrias. Então, o que aconteceu é que, na verdade, essa parte de Am Israel, eles não sentiam um motivo no que eles faziam. Eles não sentiam motivo para o que aquilo que eles estavam realizando naquele momento. Então, se eles não sentiam, é óbvio que o que vai acontecer? Vai virar banal, vai virar normal, vai virar shigrati, vai virar rotineiro, vai virar comum. E se vai virar tudo isso, eu não vou valorizar o quê? Eu não vou valorizar esse momento. Eu não vou valorizar que a minha vida, ela é mais elevada nesse momento. E a gente tem que entender, pessoal, que isso acontece hoje em dia também com a gente. Muitas pessoas, Baruch Hashem, fazem aliá para Israel. Muitas pessoas vêm para Israel e elas querem continuar a ser as mesmas pessoas que elas estavam em outros lugares. A vida, ela exige a gente a ter uma mudança de atitude. Quanto mais sagrado um lugar ele é, mais a gente tem que se comportar de uma maneira adequada, não é verdade? Por exemplo, a gente não pode se comportar na rua igual que a gente se comporta num Beit HaKnesset, numa sinagoga. Por quê? Porque aquele lugar tem santidade. Você tem que apropriar, ou desculpa a palavra, adequar quem você é para aquele lugar. É isso que eles não conseguiam sentir. Eles viam todos os milagres, mas não sentiam nada. Sinta que você tem que trazer para a sua vida uma elevação. Você tem que ser uma pessoa mais elevada. A nuvem de Hashem, a gente não olha ela como eles olhavam, mas a gente olha tanta coisa boa. A gente olha tantos e tantos milagres. A gente sente isso. Ou a gente fala, é a natureza. É mais algo. Isso aqui é... Vaieiam que mitonenim, cuidado para não ser como Am Israel. Está ensinando para a gente o Rav Hirsch. Não entendam ao contrário. Sintam a vida.
sintam motivo, sintam razão no que vocês estão fazendo. Eu vou trazer um exemplo que pode parecer um pouco bobo, mas ele é muito interessante. Quando a gente, por exemplo, vai comer alguma coisa, a gente come, e óbvio, dependendo da quantidade do que a gente vai comer, a gente trabalha muito a mastigação, né? A gente mastiga. A gente mastiga por quê? Porque a gente precisa mastigar aquele alimento para poder engolir e aquilo fazer bem para a nossa digestão. Mas quando a gente come, você não sente dor na sua boca porque você está mastigando. Porque você sabe o porquê você está fazendo isso. Agora, se você, por exemplo, passar 10, 15 minutos fazendo o mesmo movimento que você mastiga, mas sem nada na boca, você vai começar a sentir o quê? Você vai começar a sentir um cansaço e vai falar, ai, não dá mais. Mas como não dá mais? Você às vezes passa meia hora comendo sem parar e meia hora sem nada você não consegue? Exatamente esse é o ponto. Quando você sabe o porquê você está fazendo, quando você sabe, quando você está de corpo e alma naquilo, é outra história, é outra vida, é outro judaísmo, é outra ligação com Deus. Agora, se você come, se você faz o movimento de comer e não tem nada na sua boca, não tem motivo, não tem razão, é o que a gente está lendo agora na nossa paraxá. É o que a gente está vendo que aconteceu com o Am Israel. Tomem cuidado, a Kadosh Baruch Hu está falando aqui para a gente. Targuishu, sintam, deem para a vida de vocês sentimento. Temos que colocar sentimento no que a gente faz, no nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa Vodat Hashem. É isso que a gente precisa. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. O segundo, e a gente obviamente continua a reclamação do povo, logo depois, de repente começa a falar o seguinte. A gente está, só para vocês saberem, se vocês quiserem acompanhar no capítulo 11, no versículo 4. Ve'asafsuf asher bekirbo. Tem um asafsuf, que é um nome até um pouco estranho, que estava dentro dele, e avutavá, tiveram um desejo. Vai a chuva, eles sentaram, vai vku e choraram. Gam bnei Israel, também o povo de Israel, vai yomru mi achilenu basar. E eles falaram, quem vai dar pra gente? Quem é que vai dar pra gente carne? Eu quero carne. Eles tiveram uma vontade, eles falaram, eu quero carne. Vem o Rashi e explica, quem é esse Asafsuf? Quem é essa população que tem? Fala o Rashi, Elu Erev Rav. Eram aquelas pessoas que também levaram o povo a pecar no bezerro de ouro. Eram aqueles egípcios que saíram junto com o povo judeu na saída do Egito. E fala o Rashi, como a gente falou, que se juntaram a Mitzrayim na saída de Mitzrayim. E eles falam o quê? Quem vai dar pra gente carne? Zahar no etadagal shenochal Mitzrayim chinam. A gente lembra o que a gente comia no Egito de graça, né? As abóboras, as melancias, as berinjenas, o alho. A gente começa a lembrar coisas maravilhosas que tinha em Mitzrayim. Só que tem uma palavra aqui que não tem sentido nenhum. Hinam? Você comeu alguma coisa hinam, meu querido? Você trabalhava que nem um louco. Você trabalhava inicialmente, o Paró te dava matéria-prima. Depois piorou, nem a matéria-prima ele te dava. Depois ele aumentou as horas de trabalho para que você não ficasse pensando em sair do Egito. Você está falando que você comia hinam? Qual é a lógica que tem nisso que eles estão falando? O que está acontecendo aqui? E aí começa a falar, nossa alma, ela está seca. O mar não é tão bom, e etc, e etc. E o que acontece nesse momento, pessoal? Diferente do que aconteceu em relação a Taverá que nós falamos, está escrito nesse momento no versículo 10, Vaishma Moshe et ha'am bochei lemishpechotav. Ele escutou que cada um chorava para a sua família, Ish lefetach ha'olo, cada um na porta da sua tenda, Vaicharaf Hashem meod, e Deus ficou muito nervoso. O Beinei Moshe ra, e aos olhos de Moshe foi ruim. O que a gente espera que Moshe faça? Deus, por favor, perdoa eles. E, por favor, faz coisas boas. Vayomer Moshe el Hashem. Moshe não faz isso dessa vez. Lama reota leavdecha. Por que tanta coisa ruim para o seu escravo, Deus? Velama lamatzati ben chen beinechi. Por que eu não achei graça aos seus olhos?
Lassumet masakolamazela, eu não consigo carregar mais, Deus, não dá. Acabou. Não dá mais para mim. E aqui é o momento que Moshe pede para Hashem colocar os 70 Ziknei Israel, os 70 anciãos do povo de Israel, para ajudar Moshe nesse momento. Aqui é o primeiro momento, pessoal, que Moshe fala, eu não consigo mais sozinho. Não dá mais para mim. Moshe, você carregou o povo judeu nas costas, na saída do Egito, no bezerro de ouro, no recebimento da Torá, em tudo, e agora você está meio que... Vamos, me ajuda? O que está acontecendo? Então vamos tentar entender, pessoal, porque também tem coisas muito importantes para a nossa vida aqui. O Kli Yakar, ele começa falando o seguinte, nós falamos que esse Asafsuf era o Erev Rav, era essa população. Mas o Kli Yakar fala o seguinte, dentro da palavra Asafsuf, está escrito 2 vezes a milá Sof. Está escrito 2 vezes a palavra final. Por quê? Porque aqui está falando que eram Anashim, que eram o Sof do Sof. Eram pessoas que estavam mais no final, pessoas que não eram sérias. Pessoas que literalmente estavam no final de tudo, não queriam absolutamente nada na vida. Não queriam nada. E o ponto pessoal, é aqui a palavra Hinam. O Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, aqui ele explica que o que é isso que eles falam Hinam. A gente falou o que era Hinam. Fala o Zohar HaKadosh, ele explica Hinam belo bracha. Lo lifnei velo acharei. Fala o Zohar, o que eles falam que é Hinam? É óbvio que eles sabiam que eles não ganharam de graça a comida. E será que a comida era tão maravilhosa? Será que eles comiam realmente tantas berinjelas, tantos alhos, tantas abobrinhas assim no Egito? E a carne assim no Egito? Manda várias. Então, aqui, a reclamação do Asafsuf dessas pessoas que estavam lá atrás, que não queriam nada com ninguém, com absolutamente nada, era o quê? O problema delas era com Deus. O Hinam aqui era, eu não quero contato com Deus. Eu não quero estar perto disso. Eu quero comer, eu não quero depender desse mana estranho que me deixa todo seu. Eu não quero isso. Então o que você quer? Eu quero lá em Mitzrayim, eu trabalhava, mas era tudo de graça, não tinha que fazer brachá antes, não tinha que fazer brachá depois, não tinha que agradecer a Deus. O problema dessa geração, o problema dessa reclamação, qual era? Eu não quero falar obrigado a Deus. Eu não quero ter essa obrigação. Como obrigação? É uma caratatô, você reconhece uma bondade que Deus faz. É algo que tem que ser automático na nossa vida, não de uma forma negativa. Automático em relação à nossa vontade. A gente tem tanta coisa, a gente tem saúde, a gente tem vida, tem família, tem parnassá. E se a gente não tem ainda tudo isso de uma forma plena, a gente está lutando para isso também. Você não tem que agradecer. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é algo muito forte. Que nesse caso, pessoal, eles falam, eu não quero Midbar Sinai. Eu não quero Har Sinai. Zé, eu quero Mitzrayim. Eu quero voltar para... Mas querido, naquela vida você era um escravo. Não tem problema. Se eu não tenho nenhuma obrigação, ou seja, minha obrigação é só trabalhar, e eu não tenho nada de brachá, e pensar... Acabou. Eu sou muito mais feliz assim. Tanto é, pessoal, que o ponto é que o nome desse lugar foi o quê? Kivrat Ata'ava. Que por um lado é um kever, é uma tumba, um túmulo, é o túmulo do desejo. Ali eles tiveram que enterrar o desejo dele para poder seguir adiante. Ok? E agora a gente tem que entender que choro é esse que Moshe Rabbeinu ouviu. Cada um na sua casa, manda várias. Começou com o Erev Rav, começou com essa galera, e depois do que aconteceu, todo o povo também fez isso. O que está acontecendo? Então a gente tem que saber, pessoal, que o Ohr HaChaim HaKadosh explica o seguinte, Rabbi Chaim Ben Natar, ele explica assim, que existem 2 tipos de choro de uma forma geral. Tem o choro, que é o choro que você pede para Deus piedade, que você clama a Deus, que você pede tudo na sua vida. É um choro para poder despertar a virtude de misericórdia e piedade de Deus. E tem o choro, que ele é o choro do Yeush, falou Ohr HaChaim. O choro da desistência e do Chosser Emun, e que você não acredita. Esse é o choro que a gente vê aqui na nossa vida. Esse é o choro que a gente vê na nossa Parashá, agora.
É o choro da desistência. Eles desistiram de Deus, eu não quero mais, não quero absolutamente nada. E Moshe, o que ele faz quando ele vê esse choro? Por que Moshe não reza por eles como da outra vez, pessoal? O motivo é simples. Porque se esse choro é de desistência, Moshe também desiste. Moshe também fala, não dá mais para mim. Coloca os 70 anciãos. Me ajudem. Então a gente vê como a gente tem também, muitas vezes, isso na nossa vida. O nosso nome Yehudi vem de Yehudá. Vem de Yehudá que leadiz apamodet Hashem. Eu vou agradecer a Deus. A nossa essência, o nosso DNA é esse. Agradecer. Não fala o que você teve em Hinam. Hinam é sem dono. O que é de graça é que não é de ninguém. A Kadosh Baruch Hu fala, eu sou o dono do mundo. E você, eu quero que você esteja do meu lado. Que lições maravilhosas. O terceiro ponto, muito rápido, porque a gente já bateu o nosso tempo, é sobre o final da nossa paraxá, quando Miriam fala mal de Moshe. Todo mundo sabe o que aconteceu. Ela fala mal de Moshe, Alaishá, Kushita, Shalakach, etc. Sobre Tzipora, ela fala com Aharon. A Kadosh Baruch Hu chama os três na porta da tenda da reunião. E o que acontece? O que acontece ali? Está escrito que quando Deus fala com eles, Ve'anan sar me'ala oel, e a nuvem de Deus ela sai de cima da tenda. E aí quando Miriam olha para ela está metzorah kashaleg, ela está leprosa, ok? Era uma doença espiritual, mas como ela está branca como a neve, então, ok? A gente não está no Frozen aqui, mas ela está com essa doença espiritual porque ela falou la chorará de Moshe, né? Ele fala como? Como você está falando? Vocês estão falando de Moshe? Ele peda, berbo. Eu falo com ele com a minha boca. E você está falando mal dele? Aqui a gente também tem muita coisa para aprender, mas em um minuto eu vou tentar sintetizar tudo que eu precisava falar para vocês. Que na realidade, o que nesse ponto aqui também, a Paraxá está falando para a gente mais uma vez, olha o Lashon Hara. A gente está num tempo, pessoal, que a gente está precisando consertar muita coisa na nossa vida e no mundo. A gente precisa ler Tov, a gente precisa olhar as coisas de uma forma boa, a gente precisa ler Daber Tov, a gente precisa falar bem. E a resposta que a Kadosh Baruch Hu dá para Moshe, dá para Miriam, desculpa, você está falando mal de Moshe? Peda, berbo! Eu falo com ele com a boca. O que você está preocupado com ele? Se preocupa com a tua vida. E a gente vê uma coisa muito forte, que quando tem Lashon Hara, a nuvem de glória que estava em cima da tenda da reunião, ela vai embora. A Kadosh Baruch Hu não está lá. Ele não consegue, não por falta de capacidade, mas são dois opostos. Ele não consegue estar num lugar onde tem Medabrei Lashon Hara. Eu acho que essas três mensagens que a gente falou, de Taverá, de Kivrot Ta'avá, e também de Miriam, ensinam pra gente muita coisa, e que a gente possa crescer, que a gente possa carregar a Torá na nossa vida com alegria, sempre com alegria, com bons olhos, olhando para as pessoas da melhor maneira possível, para que a gente possa apresentá-las e trazê-las cada vez mais para o caminho de alegrias, de brachot, de ética e de muita moral, sem dúvida alguma. Que tenhamos todos Shabbat Shalom Umevorach.